Olá, hoje falaremos sobre o Salmo de número 7 e explicaremos versículo por versículo. Versículo de número 1: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. O salmista começa invocando a Deus, demonstrando sua confiança e pedindo que o proteja dos seus inimigos e o livre do perigo. Versículo de número 2: Para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. O salmista pede a proteção de Deus contra seus inimigos que podem atacá-lo como um leão feroz e deixá-lo sem esperança de ajuda. Versículo de número 3: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, o salmista declara sua inocência e pede que Deus o julgue com justiça se ele tiver feito algo errado. Versículo número 4: Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. O salmista afirma que não fez mal a ninguém injustamente, mas que, pelo contrário, ajudou aqueles que o oprimiam a ele. Versículo de número 5: Persiga-me o inimigo e alcance-me, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a meu pó a minha glória. Selá. Ele pede a Deus para que seus inimigos o persigam e o alcancem se ele é culpado, e que Deus deixe que sua vida seja destruída como pó na terra. Mas ele termina com um selá, que é uma palavra hebraica usada para indicar uma pausa para a reflexão. Versículo de número 6: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O salmista pede que Deus se levante em sua ira contra seus inimigos e que os julgue de acordo com a sua justiça. Versículo de número 7: Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O salmista pede que Deus se mostre poderoso e julgue seus inimigos diante de muitas pessoas. Versículo de número 8: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. O salmista pede a Deus que o julgue de acordo com sua justiça e sua integridade. Versículo de número 9: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O salmista pede que Deus acabe com a maldade dos ímpios e que estabeleça a justiça, porque Deus conhece o coração humano. Versículo de número 10: O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. O salmista declara que Deus é o seu protetor e o seu escudo, e que ele salva aqueles que têm um coração justo e reto. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. O salmista afirma que Deus é um juiz justo e que ele se ira com frequência contra a injustiça e a maldade. Versículo número 12: Se alguém não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Ele arma seu arco e o aponta. Isso significa que se alguém não se arrepender dos seus erros, Deus vai agir para puni-los. A imagem de Deus afiando sua espada e apontando seu arco sugere que ele está se preparando para a batalha contra o mal. É um lembrete de que Deus é justo e não permitirá que o mal prevaleça. É importante se arrepender e pedir perdão a Deus para evitar a sua ira. Versículo de número 13: E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O salmista continua a falar da ação divina contra os perseguidores, dizendo que Deus preparou armas mortais e setas inflamadas para puni-los. Versículo de número 14: Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Aqui o salmista fala da maldade dos perseguidores e como suas ações levaram Deus a sentir dores de perversidade. Ele os acusa de conceberem trabalhos maléficos e produzirem mentiras. Versículo de número 15: Cavou uma cova e a abriu, e caiu na cova que fez. O salmista descreve a justiça divina sendo executada contra os perseguidores, dizendo que eles mesmos caíram na cova que cavaram. Versículo de número 16: A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. O salmista reitera a ideia de que a justiça divina
recairá sobre os perseguidores, e que a violência que praticaram será sua própria condenação. Versículo de número 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O salmista conclui o salmo com uma expressão de gratidão e louvor a Deus pela sua justiça e poder. Ele declara que cantará louvores ao nome do Senhor Altíssimo.